Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. É chegada a hora da nossa tarefa da tarde e noite, e hoje, com alegria muito grande, nós vamos ser conduzidos mais uma vez pelo nosso querido professor Eloy Lemos de Mello, companheiro nosso aqui da sociedade, bem como do movimento espírita regional. O nosso querido professor está trabalhando uma série de exposições sobre Allan Kardec e as palavras, né? E hoje ele vai enfocar a temática da distinção entre provas e expiações. Assunto muito importante para que nós acrescentemos nas nossas possibilidades de fazer escolhas mais favoráveis. Faremos a prece, uma pequena leitura introdutória que guarda a relação com a proposta do professor e ele vai nos conduzir na reflexão. Vamos orar. Pai da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos que somos, projeção do vosso infinito amor, enfim, Senhor, despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. Longa foi a viagem, desde criados simples e ignorantes, com um potencial infinito de realizarmos maravilha em nós mesmos e projetar este amor profundo no nosso semelhante. Estamos guindados à felicidade relativa, temos consciência disso. Mas, em contrapartida, uma imensa responsabilidade nos aguarda nesta infinita obra do vosso amor. O que vos solicitamos, Senhor, é que sejam potencializado o nosso desejo de nos ajustar com as vossas leis sábias e justas, as nossas vontades de colaborar cada vez mais nesta obra de amor. Desta maneira, temos consciência plena de que, ao regressarmos brevemente para casa, poderemos fazê-lo da melhor maneira possível. Abençoa-nos a todos, bem como o nosso facilitador, para que a mensagem trazida por ele guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. 1962, o benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, homenageia a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, com uma obra chamada Justiça Divina. O capítulo que vou compartilhar chama-se Bom Combate. Diz o benfeitor: voltando à pátria espiritual, depois da morte física, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora, é o carinho que nos reúne. Por dentro, é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecido as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Agradece, assim, o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é um bom combate. Defeito, imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Provas e expiações.
mais uma iluminação se está no nosso caminho. O professor Eloy, nos trazendo essa questão profundamente, vai acentuar essa proposição. E nós, honrados, vamos ouvi-lo. Boa tarde, meus queridos amigos, irmãos espíritas, aqueles que nos visitam, porventura, pela primeira vez. Eu desejo sinceramente que a paz esteja com todos. Nós somos espíritos imperfeitos. E é por este motivo que nós temos a necessidade da reencarnação. A reencarnação vai nos oferecer as oportunidades necessárias para o nosso crescimento intelectual, para a conquista dos valores morais, para o desenvolvimento das potencialidades da alma. E desta maneira, todos nós estamos inscritos na lei de progresso e de reencarnação em reencarnação. Nós temos a oportunidade de dar passos adiante em busca da perfeição. Naturalmente que a perfeição que nos cabe, porque não podemos nos comparar ao Criador, que tem como atributo a perfeição absoluta. Mas, afinal de contas, como é que a reencarnação nos oferece estas oportunidades de aprimoramento espiritual? É simples. É que toda vez que experimentamos novamente a existência corporal, toda vez que reencarnamos, a vida vai nos colocar diante de experiências que são desafiadoras. E estas experiências, desafios, fazem o papel de nos burilar, purificar e de nos empurrar para frente. Mas é interessante notar que no estágio de imperfeição em que nós estamos, no momento, ou dito de outra maneira, no estágio de evolução em que nos encontramos agora, estas experiências reencarnatórias se realizam em planetas como este, em que nós estamos, a Terra. Que são chamados, estes planetas, por Allan Kardec e pelos espíritos, de mundos de provas e expiações. Mundos de provas e expiações. Portanto, as provas e expiações é que formarão este conjunto de experiências que nós vamos viver na Terra para que a gente tenha a oportunidade de realizar progresso. E não há outra maneira de caminhar em busca da felicidade e da plenitude, da realização como seres espirituais que somos, senão por meio do progresso e do desenvolvimento de todas as potencialidades que nós trazemos intimamente na alma. Isso é tão importante que Allan Kardec reserva um tópico dentro do Livro dos Espíritos para tratar deste assunto. Vejamos então como que a nossa obra fundamental, o Livro dos Espíritos, trata disso. Ele vai começar pela questão de número 258.
Lá, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Dito agora com outras palavras, quando na dimensão espiritual, antes da nova encarnação, o espírito sabe aquilo que espera ele na vida terrena? A resposta que eles deram é concisa. E diz o seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, ele próprio, o Espírito, escolhe o gênero de provas. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. É uma resposta tão enxuta, mas apesar disso, a gente consegue perceber ali 2 pontos muito importantes. E com o estudo e a leitura e a repetição, porque não há outra maneira senão a repetição e a reflexão, né? A gente vai perceber então que as demais perguntas que ele realizou na sequência são, na realidade, para desenvolver estes 2 pontos principais. Então, o primeiro deles é o seguinte: vejam só. O Espírito escolhe as provas. Quer dizer, nós, antes de iniciar nova encarnação, escolhemos as provações que vamos experimentar. Num exercício que fazemos do nosso livre-arbítrio. E aí a gente vai aprendendo com os espíritos, então, que não é Deus que impõe as provas, as tribulações em nossa vida, como se fosse, por exemplo, uma forma de castigo. Porque muitas vezes a gente, experimentando as dores no curso da vida, às vezes a gente tem aquela sensação de que está mesmo sendo castigado e levanta os olhos para o céu e pergunta: o que eu fiz para merecer? Bastante dessa ideia que nós temos vem daquelas interpretações muito equivocadas dos textos bíblicos, que nos criaram dentro da nossa cabeça uma imagem de um Deus vingativo. E assim cada um de nós traz no seu inconsciente individual e coletivo a ideia de que fomos expulsos do paraíso e estamos condenados ao trabalho e às vicissitudes. Mas não é assim. E também não é simplesmente uma questão de sorte ou azar. Porque naturalmente a gente se pergunta, diante de tantos contrastes no mundo, a gente se pergunta, por que uns nasceram na opulência, na riqueza? Porque outros nascem experimentando a pobreza e às vezes as misérias? Porque outros nascem com as suas capacidades intelectuais normais, enquanto outros nascem com deficiências mentais? Uns gozam de saúde de ferro e outros experimentam dores atrozes. Ora, Deus não está jogando dados com o nosso destino, Deus não está brincando com os seus filhos, as suas criaturas. Percebemos então,
pela resposta dos Espíritos, nós escolhemos as provas que vamos experimentar. É claro que nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Porque tudo o que rege o universo foi estabelecido por Ele. Mas Ele nos dá a liberdade de escolher. Consequentemente, gente, dando a cada um de nós a liberdade de escolher, Ele também deixa em nossas mãos a inteira responsabilidade pelas nossas escolhas. Deixa em nossas mãos a inteira responsabilidade pelos nossos atos e, mais do que isso, pelas consequências que eles tiverem. Não apenas pelos atos que praticamos, mas pelas consequências que eles provocam. Tudo isso entra na nossa conta. Então, quando faço um mal para alguém, ou para um grupo de pessoas, eu, automaticamente, terei que me responsabilizar por aquele mal realizado. E se o mal realizado por esta pessoa ou grupo de pessoas tiver desdobramentos e consequências, atingindo talvez mais pessoas ainda, eu também terei que me responsabilizar por isso. Vamos dar um exemplo prático. Se eu prejudico um pai de família, por algum processo de extorsão ou agiotagem, por exemplo, eu terei que responder por este crime. Se não na terra, mas diante da minha consciência depois. Agora, se mais do que isso, se por causa dos prejuízos provocados sobre este pai de família, o restante da sua família, os seus filhos, colhem as consequências deste ato que eu pratiquei, meus amigos, isto também é de minha responsabilidade. E assim sucessivamente. Então, eu tenho até dor só de pensar quando a gente lembra daqueles que prejudicam a centenas e milhares e às vezes milhões. Sendo assim, nada, eu estou passando, mas eu devo dizer para vocês também que todos os atos bons que nós praticamos também são de nossa responsabilidade. E se um simples ato bom, positivo, nobre que eu faço para alguém tiver desdobramentos e acabar atingindo mais pessoas, eu também tenho a responsabilidade sobre isso, sem nem me dar conta. Daí porque o depoimento dos espíritos felizes, quando desencarnam e quando se comunicam, eles vão dizer, puxa vida, eu fiz tão pouco. As recompensas que eu recebo aqui são muito maiores do que aquilo que eu imaginava merecer. É lógico, porque a balança da justiça divina é perfeita. Sendo assim, nada obsta as nossas escolhas, os nossos passos. Desta maneira, se encontram completamente abertos para nós o caminho do bem quanto o caminho do mal. E quando a gente sucumbe, quando a gente falha, o que resta ao espírito é a consolação de que nem tudo acabou para ele. Resta a consolação de que Deus vai lhe dar a liberdade de recomeçar o que foi mal feito.
como é que o Espírito faz a escolha destas provas? Ele vai fazer a escolha, nós fazemos a escolha, de acordo com os atos praticados no passado e de acordo com os nossos vícios e defeitos a serem corrigidos. É um verdadeiro estudo o que nós fazemos na dimensão espiritual sobre nós mesmos. Os Espíritos não se cansaram de dizer na codificação: na dimensão espiritual, o Espírito estuda as suas inclinações, as suas virtudes e as más paixões, e vai preparando a próxima reencarnação. E aí o que acontece? A gente chega de novo, de volta, abre os olhos no mundo corporal, e diz: meu Deus, onde que eu vim parar? E quando as provas previstas e buscadas vêm ao nosso encontro, normalmente, qual tem sido a nossa reação? Em grande parte dos casos, é o desespero, a deserção, o sentimento de injustiça, o sentimento de que as coisas são ao acaso, de que aquilo não deveria ser comigo. Porque quando estamos no corpo, esquecemos das escolhas que fizemos. Às vezes trazemos uma vaga intuição, mas de regra geral, os detalhes do planejamento a gente esquece. Mas o fato é esse. Hoje a gente sabe que não é ao acaso, de que não é um jogo de dados, nem de sorte ou azar. E, portanto, num mundo de provas e expiações, elas virão ao nosso encontro. Isso é muito importante para nós que estamos chegando à doutrina espírita, para que comecemos a fazer um trabalho de reeducação e amadurecimento diante da vida. Para que a gente não corra o risco de se comportar constantemente como crianças, adolescentes, que diante dos nãos, diante das vicissitudes e diante dos desafios que nos serão apresentados, a gente vira as costas e sai correndo. Isso é fundamental para nós espíritas na educação dos nossos filhos. Porque a gente não pode ter a ilusão, independentemente de que berço ele durma à noite, se ele é mais simplesinho de madeira, ou se ele é um berço importado, sabe Deus de onde, independentemente disso, ele veio ao mundo para experimentar provas. E na educação dos nossos filhos, nós temos que ficar atentos, para que a gente consiga prepará-los, auxiliá-los nesse trabalho novo que está começando. E ele precisa de amadurecimento, ele precisa saber ouvir não, ele precisa saber o que a vida vai oferecer. É claro que em determinados momentos da nossa trajetória, o espírito às vezes não tem muita consciência do que vai ser o melhor para ele. Às vezes não tem. Então às vezes o espírito pede provas
solicita provas que não serão úteis. Por motivos diversos. Às vezes o espírito é movido muito mais pelas suas tendências viciosas na escolha das provas do que pelo interesse em progredir. Então ele solicita provas que na verdade não serão exatamente um sacrifício para ele. Muitas vezes ele solicita estar em contato com o vício para superar e vencer, mas na sua intimidade não é isso que ele deseja. Muitas vezes ele deseja a prova da riqueza, porque agora eu vou mostrar como é que se lida com a riqueza, mas às vezes na sua intimidade não é exatamente isso que ele deseja. Ele deseja, muitas vezes, usufruir da vida corporal, saciando as suas más tendências. Muitas vezes Deus permite que ele receba estas provas. Deus, consciente de que ele ainda não será capaz de superar. Sabe ler na intimidade de cada um, mas ainda assim, em muitas oportunidades, Deus permite que ele faça essa escolha. Então reencarna, e aí ele vai curtir a vida. Ele vai se desgastar, ele vai se lançar aos excessos. Tantas vezes ele fará isso, tantas vezes ele fará isso, tantas vezes, até que o cansaço comece a alcançá-lo. Até que ele próprio comece a perceber as desvantagens de permanecer neste tipo de vida, após vida, e após vida, e após reencarnação, e após reencarnação. E ele decide voltar. Em outras vezes, quando o espírito, pela sua inferioridade ou pela sua má vontade excessiva, faz escolhas completamente absurdas e inúteis para ele, muitas vezes então, nestas situações, Deus pode lhe impor certa existência. Isso é verdade. Pode lhe impor certa existência quando perceber que ela servirá para que ele se purifique, para que ele progrida. Ao mesmo tempo, muitas vezes, em que esta nova existência lhe servirá como expiação. Então, quando cometemos esses equívocos no passado, pela inconsciência absoluta das leis divinas, ou por nos afastarmos conscientemente das leis divinas, às vezes somos então levados a novas reencarnações, experimentando novas situações e circunstâncias que nos servirão ao mesmo tempo como prova para purificação e progresso e como expiação. Daí talvez a diferença essencial entre o que seja uma prova, o que seja uma expiação, é que a prova é conscientemente buscada e não significa que nós estamos expurgando erros do passado. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Encontra uma pessoa, de repente, passando por um sofrimento, uma dor. Às vezes passa por alguma doença que dói. Daquelas que fazem sofrer. Ou às vezes a gente encontra alguém numa situação de penúria, difícil. E a gente sempre faz aquela pergunta, o que ele fez no passado para agora estar passando por isso? Não sei se ele fez alguma coisa.
Porque às vezes é prova escolhida por Ele para progredir. Há pessoas que a gente conhece que às vezes a gente até desconfia. Isso não é expiação, isso é prova. Ele escolheu, ele está forte demais, está muito consciente, está muito lúcido, não dá um pio para reclamar. Aí a gente desconfia. Meu Deus, este espírito já está adiantado. Pediu para experimentar esta situação, para se testar diante desta circunstância, para crescer com ela, para fazer que o espírito vá amadurecendo e dominando a matéria. Muitas vezes o espírito escolhe provas desse tipo, difíceis, que aos nossos olhos são quase um castigo divino. Mas nem sempre são. Nem sempre são por conta de débitos do passado. A expiação tem essa característica. A expiação é sempre algo que serve como uma punição ao espírito pelos seus erros. E aqui eu estou falando da palavra punição, não é no sentido de um Deus punidor, vingativo e etc. Mas é que o espírito, consciente dos erros cometidos, ele deseja experimentar situações semelhantes, muitas vezes, para sentir aquelas mesmas dores que ele fez alguém sofrer, e assim ele compreender o que aquela dor significa e o que aquele ato provocou em outros. Mas pasmem, todos vocês, Allan Kardec, na Revista Espírita, em 1863, responde uma carta de um espírita, que na verdade falava em nome do grupo espírita no interior da França, que queria saber a diferença entre prova e expiação. E Allan Kardec então vai dizer, depois de elogiar muito a carta, muito bem escrita, os argumentos muito bem colocados, Allan Kardec vai explicar: expiação também pode ser escolhida pelo espírito. Espíritos conscientes do erro cometido diz assim: eu quero isso também. Fiz aquela família sofrer, quero experimentar a mesma coisa. Pode acontecer. Então é expiação, provação. E no final das contas, termina o codificador, depois da longa explicação que ele dá, e belíssima explicação, como sempre, ele vai dizer assim: no final das contas, não interessa saber a diferença. Não interessa saber para nós especificamente se aquela dor que eu estou experimentando é uma prova para mim ou uma expiação para mim. Não interessa. O que interessa é que nós somos espíritos imperfeitos e que estamos no mundo de provas e expiações. Então, todas as dores, vicissitudes que chegam até nós são oportunidades para aprender e progredir. O que interessa efetivamente para cada um de nós, cada vez que elas batem à nossa porta, é a nossa atitude diante delas. É uma prova, é uma expiação, joguei pedra na cruz. É uma prova, é uma expiação, não importa. O que eu vou fazer com isso agora? É o que importa. Quer dizer, qual é a resposta que eu vou dar àquela experiência, àquele desafio que está sendo colocado diante de mim para que eu cresça? A dor tem este papel. Quando a gente experimenta dores físicas, a gente tem sensações, né? Sensações físicas. Quando as dores são morais,
elas despertam sentimentos. Sensações e sentimentos são despertados pela dor. E isso mexe com o espírito. De acordo com a tradição budista, diz que Buda compara os homens a 4 cavalos. 4 tipos de cavalos. Tem um cavalo que assim, ele só escuta o chicote, ele começa a andar. Ele escuta o comando, ele se mexe. Esse tipo de pessoa é aquele assim que a dor não chegou nem perto dele. Às vezes está lá do outro lado do mundo. Às vezes está do outro lado do mundo. É um terremoto, é um tsunami, milhares de vidas ceifadas. E ele para pensar, meu Deus, como a vida é curta. Qual que é o significado disso tudo? Por que eu estou no mundo? Ele para pensar. Agora tem aquele cavalo que precisa levar uma esporadinha. Daí ele começa a se mexer. Né? Ele vai. Esse tipo de pessoa que a dor chega às vezes nos amigos. Chegou perto dele. É alguém que ele conhece, está mais próximo, e que faz vibrar as fibras da alma, e ele para pensar, meu Deus, por que eu estou aqui? O que a vida espera de mim? Mas tem um terceiro tipo de cavalinho, esse precisa levar uma esporadinha e uma chicotadinha no lombo para ele começar a andar. É quando a dor chega na família, aí está pertinho. Aí você vê aquele ente querido, aquele ente amado, aquele que era muitas vezes o teu chão. E aí ele vai embora. Aí a gente para pensar, nossa, meu Deus, passou. E agora? Será que eu estou preparado? E quando for a minha vez? E tem o 4º cavalinho que é mais teimoso. Esse só quando leva no osso. É quando a dor chega na gente. Ela vem na gente. Eu experimento. Eu experimento aquele diagnóstico que não é muito interessante. A morte mostra sua face diante de mim. Aí a gente pensa, nossa, estou indo. Diante das provas, das situações, afinal de contas, que tipo nós somos? Elas sempre nos convidam à reflexão. As vicissitudes, as experiências na Terra são sempre com o objetivo de nos fazer refletir sobre o nosso papel, o nosso destino. É claro que nós também não podemos imaginar que tudo o que nos acontece na vida já estava previsto. Não é assim também. Por isso vão explicar os espíritos a Allan Kardec, que nós escolhemos sempre o gênero de provas. É o segundo ponto importante na resposta dos espíritos. Nós escolhemos o gênero de provas. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que as particularidades, os detalhes, estes vão por conta das circunstâncias, da posição em que nós nos encontramos. Um exemplo maravilhoso dado no Livro dos Espíritos faz uma analogia muito simples de entender. Eles dizem assim,
Imagine, eu vou adaptar um pouquinho, tá? Imagine, então, que você vai fazer uma trilha. Alguém já fez trilha? Não? Vamos desenferrujar isso. Alguém já fez uma caminhada na mata? Pegou uma trilha? Não. Imagina que você vai fazer uma trilha. A pé. Tá? Aí você chega no começo do caminho, você olha, meu Deus do céu, o que é isso daqui? É um morro desse tamanho, mata fechada, choveu no dia anterior, está tudo escorregadio. Tem pedras no caminho. Está imaginando a cena? Você está sendo convidado a subir. Antes mesmo de começar, você já sabe as dificuldades que vai enfrentar, ou não sabe? Você já imagina, né? Ixi, choveu, está liso, é tudo fechado, tem espinho, tem pedra, vai ser difícil. Não é assim? Muito bem. Agora, vocês sabem qual é a pedra que você vai tropeçar e cair? Não sabe. Isso é detalhe. Detalhe da caminhada. O que você sabe é que a trilha vai ser difícil. Isso vai exigir atenção, porque há muitas probabilidades de a gente cair. Mas a gente não sabe aonde que vai cair. E mais do que isso, se a gente prestar muita atenção e for cuidadoso, às vezes a gente nem cai. Você não precisa cair. Pode cair, mas não precisa. É assim quando escolhemos as provas. Então a gente reencarna e diz assim, nesta encarnação, estou falando de provas, né? Então vamos falar, por exemplo, do casamento. Não, gente, eu estou falando que o casamento é uma missão. Tá? A prova do casamento. Esta é uma das provas da minha encarnação. Não da minha, Deus do livre. O casamento. Então você está lá, vai reencarnar. Vou casar com ele ou com ela. Você diz, minha nossa, a trilha vai ser difícil. Vai ser escorregadio. Então, planejou casar, já sabe o pacote que vem junto. Porque isso vai consistir no quê? Vai consistir numa exigência do quê? De fidelidade a compromissos assumidos. Fidelidade à família constituída. Esforço no sustento da família. Dificuldades de relacionamentos. Necessidade de diálogos. De construção de confiança, etc, etc, etc. Todas as dificuldades inerentes. Agora, a gente não sabe se no tal dia vai ter uma briga que um vai dormir na cama e outro no sofá. Isso não está escrito. Isso é pedra no meio do caminho. Tropeços que podem acontecer. Não necessariamente tem que acontecer. E assim a gente pode imaginar as mais diversas situações. Basta fazer uma reflexão. Então você nasceu num berço de ouro, ótimo, dinheiro não falta. Isso é uma prova. É uma prova perigosa. Porque a riqueza dá estímulos a uma vida mais fútil. Dá estímulos ao orgulho, dá estímulos à vaidade, etc, etc. A riqueza pode dar estímulos a uma vida materialmente mais dissoluta, e etc. Não, mas eu não reencarnei nesta prova. Essa eu posso dizer para vocês que eu também não reencarnei com esta prova. Essa da riqueza, desta vez eu disse, estou passando. E eles me escutaram, gente, porque realmente passou. Mas, vamos dizer, encarnamos, então, escolhendo a pobreza. E aí? Que tipo de vicissitudes eu vou experimentar na pobreza? Bom, as dificuldades financeiras, consequentemente, as dificuldades
para acessar a saúde, a escola, uma alimentação de qualidade, as vestimentas. As tendências, ela pode me estimular a invejar o que tem mais. Ela pode me estimular a querer ganhar fácil. Ela pode me dar vários estímulos que eu preciso vencer, fazem parte da prova, do contexto. Os detalhes no meio do caminho, se algum dia você teve que usar um sapato furado ou não, é detalhe. A gente não sabe, isso não estava escrito. Então, são os tipos, e assim a gente tem perfeita consciência do tipo de lutas que nós vamos ter que enfrentar. E se a gente for atento, cuidadoso, a gente não precisa tropeçar. Se der uma tropeçadinha, levanta. Levanta e segue. Todos os sofrimentos, vai dizer Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados. Todos os sofrimentos encontram consolação quando temos fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Quando temos fé no futuro e confiança na justiça de Deus, porque foi exatamente isto que o Cristo Consolador, veio ensinar aos homens. Aquele que tem a certeza da imortalidade, aquele que tem a certeza de que está estagiando um momento na terra, mas que os seus interesses verdadeiros são lá. Para estes, meus amigos, as dores, as vicissitudes passam a ter uma dimensão menor. Pesam menos. Agora, para aquele que não espera nada depois desta vida, ou que ele simplesmente duvida, não tem lá muita certeza, sempre, ou quase sempre, as aflições caem sobre ele com todo o seu peso, porque ele não consegue encontrar esperanças para lhe aliviar as amarguras. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Vem então a doutrina espírita, no tempo previsto por Jesus, como o Consolador prometido por Ele, o outro Consolador. E o Espiritismo faz a gente enxergar o verdadeiro objetivo dos sofrimentos. Ele faz a gente perceber a justiça por trás de cada uma das aflições. E faz a gente perceber o fim útil das experiências na Terra. Cumpre a promessa de Jesus, porque é efetivamente o verdadeiro Consolador. Consola porque nos dá esperança. Instrui porque nos mostra por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Meus queridos amigos, mais uma vez, pelo carinho e atenção de vocês, muito obrigado.